E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Hoje adentramos ao livro de Salmos, o famoso e extraordinário livro de Salmos. Quem é que não gosta de vez em quando de se deleitar na leitura deste que na verdade é um hinário, né? O livro de Salmos foi composto para ser cantado. Imagina aí. O capítulo 1 de Salmos tem talvez um dos salmos mais conhecidos. Pelo menos é um dos que eu mais me familiarizo. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei ele medita de dia e de noite. Será plantado como uma árvore junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. O desafio de hoje é estudarmos do Salmo 1 até o Salmo 10, mas é óbvio que a gente não vai conseguir isso em poucos minutos. Então, eu separei um texto de cada salmo, um verso apenas, para darmos uma pincelada e nos alimentarmos neste dia deste conteúdo extraordinário. O Salmo 1 fala do justo como sendo uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Então, note que a qualidade desta árvore deve-se ao fato dela estar plantada junto ao ribeiro de água. A todo tempo ela usufrui da água para se sustentar. Estar plantado no lugar certo determina a qualidade da árvore. Esta, do Salmo 1, que representa o justo, ela só é uma árvore cuja folhagem não murcha e tudo quanto ela faz prospera, e a razão de tudo isso é porque ela está junto ao ribeiro de água. Jesus é a fonte de água viva. Ele disse para a mulher samaritana junto ao poço de Jacó: da água que eu te der, você jamais terá sede, de ti fluirão rios de água viva. Pergunta: onde estão as suas raízes? Você está buscando se alimentar de Cristo todos os dias como esta árvore que representa o justo? É algo a se pensar. No Salmo 2, eu separei o versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor e ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Verso 7 do Salmo 2. O livro de Salmos, ele inicia fazendo a diferença entre justos e ímpios, como acabamos de ver no Salmo 1, e agora a gente percebe que ele sai da poesia para a profecia. E este salmo, você observa que está fazendo referência ao reinado de Cristo, dando enfoque tanto em sua primeira vinda como na sua segunda vinda, respectivamente o verso 7 e também o verso 9. E você pode conferir isso daí em Apocalipse capítulo 19, verso 15, falando de Jesus Cristo aqui no Salmo 2, nesta referência profética. No Salmo 3, você tem o verso 8 como destaque: o Senhor é a salvação sobre o teu povo e a sua bênção. Esse salmo foi escrito por Davi na ocasião quando ele fugiu do seu filho Absalão, naquela complicação familiar terrível, e ele chegou à conclusão: do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. No meio da angústia de todo aquele transtorno familiar, observar a Deus como refúgio, como fortaleza. No Salmo 4, separei o versículo 4, que fala da ira como alguma coisa que repercute no coração do homem, mas irai-vos e não pequeis. A indignação por conta da injustiça é algo que se reflete dado ao fato de não gostarmos da injustiça. Então você fica indignado, você fica irado, mas isso não deve levá-lo a consequências trágicas, a decisões desequilibradas. Você fica indignado, mas a sua indignação não pode te conduzir a agir como o ímpio age. Esta é a questão evidente no verso 4. O Salmo 5 fala da busca ao Senhor pela manhã, no verso 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. Deus te escuta todo dia, o dia inteiro, a todo instante, de madrugada, de manhã, de tarde, a hora que você buscar, ele vai te ouvir. Mas a nossa disposição pela manhã parece ser melhor e a nossa mente mais descansada para compreender as coisas do eterno, da palavra. Então, temos mais disposição na parte da manhã e descansado temos condições de entender um pouco mais da complexidade da palavra, dos detalhes, das minúcias. Então, busque o Senhor a todo tempo, mas
começar o dia buscando ao Senhor denota que você prioriza, que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. No Salmos 6, eu separei o verso 9, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração, o Deus que atende oração. E no Salmo 7, ele se apresenta como refúgio, no verso 1, Senhor Deus meu, em ti confio, salva de todos os que me perseguem. Deus pode nos livrar dos nossos inimigos e Deus pode nos livrar de nós mesmos, que muitas vezes nos sabotamos. Quem é o homem para que dele te lembres? No Salmo 8, no versículo 4, temos essa pergunta: e o filho do homem que o visite. Quem é o ser humano? O ser humano é pecador, não significa absolutamente nada. Todavia, o seu valor reside no fato de ele ter saído das mãos do Criador, ter sido criado de um modo diferenciado e à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia coloca de um modo muito claro, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O nosso valor, ele existe porque Deus assim o acredita. Nosso valor, ele deve-se ao fato da atribuição que Deus nos outorga como filhos, como sua imagem, como sua semelhança, pelo fato dele ter nos escolhido, pelo fato dele nos amar. Então ele transforma cada um de nós em objeto do seu amor, alvo do seu amor. E aí reside o nosso grandioso valor, inestimável valor, ao ponto de Jesus Cristo morrer por cada um de nós. Quem é o homem para que dele te lembres? É o objeto do amor de Deus, é o alvo do amor de Deus. Quem é o homem? É a imagem e semelhança de Deus. No Salmos 9, o verso 1 fala do louvor que devemos prestar ao Senhor. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei de todas as tuas maravilhas. E no Salmo 10, fala da soberba do perverso. Quando somos dominados pela soberba, pelo orgulho, nos tornamos pessoas perversas. E essa razão é porque nós não investigamos o Senhor, porque se conhecêssemos bem a Deus, saberíamos que a soberba não tem nenhum valor para o desenvolvimento da vida, e ser perverso é estar distante do objetivo para o qual nós fomos criados. O perverso começa a afirmar para si mesmo que não há Deus, que ele não existe. E, na verdade, ele vai se afirmando em sua soberba como sendo totalmente autossuficiente, independente de uma suposta divindade. E qual é o resultado de tudo isso? Um vazio profundo, porque o ser humano não consegue proporcionar para si as respostas que ele precisa e nem preencher o vazio que cada um de nós possuímos. Nós, distante de Deus, não temos condições de preencher este vazio e achar o significado, o sentido da vida. Está aí o livro de Salmos, os 10 primeiros capítulos, numa pincelada muito, mas muito rápida. Lembre-se de pôr as suas raízes junto ao ribeiro de águas, de louvar ao Senhor, deixar a soberba de lado, reconhecer a grandiosidade de Deus, saber que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E se de vez em quando você irá, isso não te possibilite que se você se comporte tal qual se comporta o ímpio, tendo que fazer justiça com as próprias mãos. Lembre-se que a salvação é do Senhor, só nele há salvação e nele vamos nos refugiar. Graça e paz, amanhã tem mais. Super beijo no seu coração, obrigado pela sua companhia. Estamos juntos no nosso ano bíblico.